Esta criatura é uma sereia. Sua estrutura corporal lembra a de um humano. Esse cara ficou preso por muitos dias em uma ilha deserta, porque estava tão solitário que cometeu crimes com a inocente sereia. Hoje vou apresentar a vocês um filme chamado A Pele Fria. O nome deste homem é Fred, ele é meteorologista. 2 dias atrás, ele embarcou em um navio para substituir seu colega em uma missão de pesquisa meteorológica. Esta ilha está muito longe do continente, ou seja, é uma ilha solitária no oceano. Na ilha há uma pequena casa de madeira, ele não viu ninguém lá. Fred vasculhou ao redor, momento em que foi levado pelo capitão ao vigia da torre. O nome desse velho é Gruner, ele diz que é a única pessoa viva na ilha, além disso ele também está doente. Mas Fred descobriu ao redor da torre que há muitas barras de ferro conectadas a ela. Em vez do bangalô na ilha, Gruner costumava dormir na torre, como se estivesse procurando por algo. Fred perguntou por que ele não dormia na cabana, mas ele se esquivou e mudou o assunto da conversa. Antes de o capitão partir, ele ofereceu uma arma a Fred, mas Fred recusou. Ele acha que não vai correr nenhum perigo, mas ele já havia subestimado este lugar. Naquela noite, Fred abriu uma gaveta e descobriu o diário do antigo vigia da torre. Dentro havia uma foto de uma garota, provavelmente a esposa da pessoa. Há também desenhos de vida marinha. Mas o que deixa Fred com muito medo é que no final desenha uma criatura estranha. Ela não é humana, e deve ser completamente peixe. Houve uma batida na porta, e ele pensou que era Gruner. Fred caminhou lentamente em direção à porta, mas achou os sons do lado de fora um pouco estranhos. Este som soou como arranhar a porta, ele também ouviu rosnados. Fred olhou para a porta. Agora ele abaixou a cabeça e viu uma mão monstruosa espreitando pela fresta da porta. Ele pisou naquela mão repetidamente. Ele imediatamente se escondeu no porão, o som ficou cada vez mais alto, havia o som de coisas quebrando. Fred olhou pela fenda e de repente um par de olhos apareceu. Ele o atacou com uma faca. O monstro também fugiu. Assim, Fred no porão passou uma noite extremamente aterrorizante. No dia seguinte, Fred viu sangue no chão. Na praia, ele vê uma série de pegadas. Fred corre até Gruner para perguntar o que aconteceu, mas Gruner não o deixou entrar. Para evitar essas estranhas criaturas, Fred só pode usar madeira para bloquear a casa. Então ele derramou todo o álcool e encontrou uma espingarda. Fred ficou na casa até escurecer, quando as estranhas criaturas apareceram novamente. Ao vê-los correndo para casa, Fred imediatamente jogou uma tocha. Os monstros ficaram com medo e não se atreveram a entrar na casa. Fred olhou pela janela e viu que os monstros marinhos tinham fugido. Depois de uma noite, Fred finalmente entendeu por que o farol onde Gruner estava hospedado estava entupido com tantas barras de ferro. Ele escondeu na rocha e observou Gruner. Neste momento, ele ouviu um som estranho. Fred não sabia que atrás dele havia um monstro marinho olhando para ele. A criatura o atacou. Fred ficou surpreso, felizmente ele estava com uma arma na mão, então derrotou o monstro marinho. Neste momento, Gruner apareceu de repente. Este monstro parece estar um pouco assustado. O que deixa Fred mais surpreso é que o monstro marinho obedece Gruner. Este monstro marinho é diferente dos outros. Gruner até o vestiu como um humano. Fred ameaça matar o monstro marinho se ele não contar a verdade. Ele imediatamente fez uma condição de que deixaria Fred ficar no farol com ele. Fred sentiu que essas criaturas eram monstruosas, não eram tão bonitas como nos contos de fadas. Gruner trouxe a criatura aqui, mas ela não o atacou, pelo contrário, ela foi domada. Ela até sabe como curar feridas. Depois que ela lambeu a mão de Fred, a ferida gradualmente cicatrizou. Gruner a criou porque queria que ela fosse uma isca para atrair mais sereias para derrotá-las. Ao ouvir essas coisas, Fred se sentiu estranho. Lembrou-se do diário daquele dia, no qual havia um desenho de uma criatura monstruosa meio humana, meio peixe. Naquela noite, Gruner chamou Fred para a varanda. Sob a luz do farol, um grupo de sereias começou a correr. Vendo essa cena, Fred ficou um pouco assustado. Gruner gritou e começou a atirar neles enquanto Fred recuava. Ele apenas ficou atrás de Gruner e o viu matar aqueles monstros. No final, essa visão bárbara o fez desmaiar. Na manhã seguinte, ele é acordado pelo balde de água de Gruner. Gruner está furioso com Fred porque Fred não pode ajudá-lo. Todas as noites, esses monstros desembarcavam e cercavam a ilha, então muitas vezes teriam que passar por uma batalha assim. Mas Fred, por mais fraco que fosse, não poderia sobreviver aqui. Após a discussão, Gruner saiu. Fred teve que ir buscar 2 baldes de água. Quando voltou, ouviu um som estranho. Ele subiu e assim que abriu a porta, viu uma cena que o aterrorizou. Gruner e a sereia estavam fazendo sexo, e descobriu-se que a sereia tinha genitais humanos. Fred está surpreso agora. Quando ele confronta Gruner e a sereia, ele apenas fica em silêncio e não sabe o que dizer. A noite cai, as sereias reaparecem. Eles rosnaram sob o farol. Fred só queria fugir, mas Gruner o trancou do lado de fora. Gruner queria deixá-lo sozinho para lutar contra os monstros. Para viver neste ambiente feroz, ele deve aprender a se adaptar. Fred estava indefeso, gritando alto no meio da noite.
No dia seguinte, Gruner abriu a porta para encontrar Fred coberto de sangue, mas ainda vivo. Nas noites que se seguiram, os dois homens lutaram contra as sereias juntos. Não foi até de manhã que eles tiveram uma breve segurança. Um ano se passou, Fred ainda está esperando pacientemente que o capitão venha buscá-lo. Gruner e Fred estão acostumados com essa vida, mas o que faz Fred se perguntar é como Gruner é capaz de domar essa sereia, e essa sereia também é completamente obediente a ele, mesmo com medo dele. Fred é extremamente curioso sobre essa sereia. Fred também aos poucos se acostuma com ela, a nomeia Neres e conversa mais com ela. Até que um dia ele viu a Neres nadando, ele se aproximou dela e um pensamento maligno lhe ocorreu. Naquela noite, eles continuaram a guardar o farol. Mas desta vez os monstros eram mais assustadores do que da última vez, eram mais numerosos e mais ferozes. Os dois homens atiraram consecutivamente nos monstros, mas assim que um deles caiu, outro correu. Logo que sua munição acabou, os dois rapidamente fugiram. Enquanto fugia, a perna de Gruner foi agarrada por um monstro. Eles se esconderam apressadamente dentro da torre, enquanto os monstros ainda gritavam do lado de fora. Eles rosnaram através do vidro, os dois homens apenas sentados impotentes com medo. Eles sobreviveram com sucesso até amanhã. Durante este tempo, Fred realmente queria deixar a ilha. Ele não queria mais ficar aqui, queria sair dessa vida o mais rápido possível. Felizmente ele viu um barco à distância, correu para pegar uma arma de sinalização. Quando estava prestes a abrir fogo, Gruner o parou. Ele com raiva diz a Fred que ele é o governante desta ilha. Ele quer um mundo só dele. Fred agora percebe que o covarde é Gruner, não ele. Ele fez da ilha o seu mundo e mesmo que morresse, não a deixaria. Vendo Fred sendo contido, a Neres rosnou para Gruner pela primeira vez. Ela parece estar protegendo Fred, e Gruner fica ainda mais irritado. Simples assim, esta pobre sereia foi espancada por Gruner. Fred então deu a Neres o modelo de um barco feito de ossos, e assim que viu o modelo, a Neres pareceu se lembrar de algo. A Neres levou Fred a um lugar onde, claro, havia um barco. Fred fica encantado, ele conta a novidade para Gruner, que acaba sabendo da existência daquele barco. Mas com apenas aquele barquinho, eles não podiam sair daqui, arriscavam até virar comida para os monstros. Fred também sabia que para sair daqui ele precisava de mais armas, mas Gruner obviamente se opôs à ideia. No dia seguinte, Fred repinta o barco para se preparar para o dia de zarpar. De repente ele ouve um som estranho. Ele segue o som e encontra Neres na água. Fred se aproximou lentamente, ele e a sereia se aproximando cada vez mais. Esta cena foi vista por Gruner, um plano maligno esboçado em sua mente. No dia seguinte, ele diz a Fred que há um tesouro no fundo do mar e quer que Fred vá com ele. Depois que Fred vestiu seu equipamento de mergulho, é claro que ele viu uma caixa no fundo do mar. Puxou a corda para que Gruner o puxasse para cima, mas fingiu não ver. Ele realmente queria Fred morto. Antes de ficar sem oxigênio, Fred tentou ao máximo nadar até a margem, conhecendo as intenções de Gruner, mas Fred não o culpou. Todo mundo tem sua própria decisão. O inverno chegou, duas pessoas enfrentam mau tempo e grave escassez de alimentos. Gruner veio com um plano. Ele vai atrair as sereias aqui, colocar dinamite lá e matar todas elas. Mas depois que ele esperou muito tempo, as sereias não vieram como esperado. Então ele suspeitou que a Neres os havia informado, ele ficou com raiva e a espancou brutalmente. Vendo isso, Fred o parou. À noite, Gruner continuou a torturar a Neres, que estava amarrado à torre. Ele a forçou a cantar para atrair seus cúmplices. Depois de ouvir o som, as sereias correram. Fred agora está correndo e lutando. Gruner segue o plano. Ele ativa a bomba. Uma enorme explosão destruiu instantaneamente as sereias. Depois dessa explosão, o céu começou a clarear. Fred acordou, o plano deles foi bem sucedido. Eles veem muitos cadáveres de sereias abaixo, mas a Neres desapareceu misteriosamente. O estranho é que eles não foram atacados por sereias desde então. Um dia, na caixa de Gruner, Fred descobre uma fotografia. No verso da foto estava escrita uma frase exatamente igual à da foto que ele havia encontrado antes. Quando ele acordou de repente, descobriu-se que Gruner era um meteorologista. Em outras palavras, ele ainda está aqui, não desaparecendo como rumores. Mas Fred não entendia por que Gruner se tornou tão dilapidado e qual era o propósito de criar aquela sereia. Fred estava andando na praia, ele finalmente descobriu a verdade. De repente ele viu a Neres aparecer ao longe. Logo depois dela, outras sereias apareceram. Acontece que a Neres não está morta, ela voltou para sua tribo. A Neres parecia ter um status nobre na tribo, as sereias atrás dela como se esperassem por suas instruções. Fred acha que esta é uma boa oportunidade para humanos e sereias resolverem seus conflitos, esperando que sua batalha termine. Mas essas esperanças foram frustradas por Gruner. Na verdade, ele é um doente cruel, não quer perder a Neres, nem quer perdoar sua traição. Assim, a batalha entre o homem e a sereia recomeça. Fred fica muito bravo, corre para Gruner e lhe dá um soco, mas Gruner não é um velho fraco. Ele também correu para controlar Fred, sua força surpreendeu Fred.
No momento em que Gruner está prestes a acabar com Fred, ele grita que Aneris não é o assassino e que ele já conhece a verdadeira identidade de Gruner. Ao ouvir isso, ele ficou surpreso e largou o machado. As memórias começam a voltar, e acontece que Gruner sempre suspeitou de Aneris e seu tipo de ser responsável pela morte de sua esposa. Gruner repetiu trêmulas palavras por trás da foto, então cambaleou para longe. Gruner abriu a porta, viu as sereias do lado de fora e logo elas correram para ele. No final, Gruner pagou por seus crimes. Alguns dias depois, um grupo de pessoas apareceu, mas não conseguiram encontrar Fred, apenas um homem que se chamava Gruner no farol. Na verdade, Fred assumiu a identidade de Gruner e voluntariamente permaneceu na ilha, porque para ele, essa era a paz que ele sempre procurava. Gruner é na verdade um meteorologista, ele também é o marido da mulher da foto. Infelizmente, sua esposa foi assassinada. Ele acha que as sereias são as culpadas e ele sempre as odeia. Para vingar sua esposa, ele voluntariamente ficou aqui, ao longo do tempo. Ele considerou este como seu reino, o reino para um rei covarde e solitário. No final do filme, Fred se torna o faroleiro, o que também significa que a relação entre humanos e monstros marinhos mudou. O filme acabou, adeus.